E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira também é dia de estudar a lição da Escola Sabatina. Aproveito para te convidar mais uma vez, vamos para Israel com a gente em fevereiro do ano que vem. Olha o WhatsApp para contato, informações, para você vir nessa caravana de poucas vagas que já está funcionando todo o processo turístico em Israel. Bênção em nome de Jesus. Óbvio que nós não vamos convidar você para um cenário de insegurança, é porque tá de boa, dá para ir em nome do Senhor. Voltando ao assunto aqui principal, se liga só. Esta semana estivemos analisando a morte como um sono, ok? Vimos isso ao longo de toda a semana, tanto no Velho Testamento como também no Novo Testamento, a morte ela é encarada como um sono. E quando ocorrerá o despertar deste sono dos justos? Quando Jesus voltar nas nuvens do céu. O texto de ouro principal desta semana, que é o de 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, versos 16 e 17, traz-nos à luz esta realidade. Ok? Top isso daí. A propósito, você conhece a palavra cemitério, ok? Que na verdade vem de cemitério. Sabe o que significa etimologicamente falando cemitério? Dormitório. Exatamente. Era o lugar onde as pessoas que dormem. Quem utilizava essa expressão eram os crentes em Cristo, perseguidos pelo Império Romano, eles eram jogados na vala. Uma mulher riquíssima se converteu, chamada Flávia Domitille, e aqueles túneis onde o pessoal costumava se esconder, os corpos eram retirados da vala, e esta mulher construiu dormitório para que os corpos que dormem no Senhor pudessem ser colocados ali. Posteriormente, a heresia foi entrando na igreja, especialmente com os imperadores dizendo que estavam se convertendo a partir de Constantino. Aí você percebe que este negócio de que a vida após a morte começa a se introduzir lá no cemitério, no dormitório, como já os epitáfios lá, as coisas nos túmulos já começavam a ser escritas na direção de que o indivíduo estava ainda em vida, que foi para um bom lugar, e essas coisas, historicamente, as coisas começam a se confundir, e você percebe o paganismo adentrando o romanismo e aquela coisa toda, e se fundindo, causando muita confusão, e até mesmo os cristãos começam a interceder por aqueles que já morreram, orar pelos que já morreram, quando na verdade aquele que morre está selado ou para salvação ou para perdição, porque não há mais o que fazer, não há decisão a ser tomada, porque a decisão é quando estamos em vida. É o cenário que a Bíblia nos propõe. E você percebe que esse fato de que o indivíduo continua vivo foi a primeira mentira pronunciada no Jardim do Éden. É bom que a gente não se esqueça disso jamais. E tem alguns trechos que causam alguma polêmica, né? Quando o homem crucificado ao lado de Cristo, denominado de bom ladrão, entre aspas, falou para Jesus, eu creio e tal, aquela coisa toda, Jesus, hoje estarás comigo no paraíso, quer dizer que ele morreu e foi para o céu e tal, aí o pessoal explica o negócio da vírgula, né? Hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então eu te digo hoje, que você vai estar comigo no paraíso, não necessariamente hoje, mesmo porque Jesus nem foi para o paraíso. Quando ele ressuscita, não me toca, ainda não fui ter com meu pai. Então, percebe? Então, fica meio em contradição essa declaração. E aí a vírgula explicaria tudo isso, é verdade? Mas se você pegar o conceito do sono como sendo o estágio dos mortos, a morte como um sono, não há uma contradição, mesmo que a vírgula esteja no lugar que você não está imaginando. Exemplo, o indivíduo descansou no Senhor, ele dormiu. Quando ele acordar, Jesus vai estar voltando e o hoje dele vai ser exatamente o dia da volta de Jesus. E se Jesus tivesse dito pro ladrão lá na cruz, o ex-ladrão, dissesse assim, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele morreu, Jesus ressuscita, ele não. Então, quando ele acordar, aquele terá sido o hoje dele. Isso também não é um processo de contradição. Mas, enfim, muitos usam a explicação da vírgula, mas se não houver a explicação da vírgula, o hoje daquele indivíduo é de fato o dia que ele ressuscitar. Quando ele ressuscita, é o hoje dele, porque ele não sentiu o tempo passar. Claro, você dorme 8 horas, 7 horas. Você sentiu essas 7 horas passar, você vai dormir 100 anos, 200 anos para Jesus voltar, 50 anos, 3 anos, 15 anos.
então você não terá sentido o tempo passar. Quando você ressuscitar, terá sido o seu hoje. Aí tem a história do rico e do Lázaro, né? Que um tá no céu, o outro tá no inferno e ficam conversando. Gente, que céu e que inferno é esse que estão tão pertinhos ao ponto de conversar um com o outro? Não dá para conversar com um vizinho que é gritando aqui, eu não estou te escutando, não é tão perto assim. Agora o céu e o inferno são tão próximos que eles ficam dialogando. Como é que tá aí? Tá quente, labareda de fogo, tá ruim. Ei, a parábola, ela não tem o sentido de explicar o estado dos mortos, mas era uma história que se contava para poder atenuar a arrogância do povo de Israel, que se achavam os ricos enquanto todos eram mendigos no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. Então, não é uma parábola que trata com o estado dos mortos, não é o tema da parábola. Aí o pessoal quer puxar sardinha para a brasa para justificar o que o texto não está dizendo. Então vamos ficar espertos e sermos honestos com o estudo do texto e do contexto, ok? Deus nos ajude no nosso crescimento espiritual sempre. Ore comigo, Pai querido, obrigado pelo assunto tão importante estudar esta semana. Continua guiando os nossos passos em nome de Jesus.